Nesta semana em Minha Fortuna é Te Amar, você verá Soledade, sem paciência, dizendo a Juan que ele tem 1 hora para desocupar o quarto que alugou e só não expulsa Olga por conta da promessa que fez à sua mãe. E mais, Gustavo diz a Constanza que está disposto a abrir mão de tudo, desde que fique com a propriedade que foi de seus pais, que atualmente é a pensão, e sua oficina, e não para por aí. Enquanto pinta um clima entre Vicente e Natália, Adriano está na janela observando, quando é surpreendido por Mário que dá um soco na cara do empresário. Mas antes de contar todos os detalhes, já peço que clique no botão de gostei. E para não perder nenhum vídeo novo, se inscreva no canal. Natália conta à mãe que está disposta a abrir mão de sua vida, para focar no que realmente é prioridade, e vai trabalhar muito para dar todo o conforto às filhas. Porém, Teresa resolve mudar de assunto, e conta que Margot passou mal, e tiveram que levar ao hospital. A mulher diz que os netos da vovó precisam saber que ela está mal de saúde, para que possam apoiá-la. E Vicente, que ainda está no clube conversando com Fernanda sobre boas maneiras, recebe uma chamada de um de seus funcionários e começa a gritar, dando uma bronca no rapaz. Todo mundo comenta a atitude do moço, mas a médica explica que é considerada má educação, atender ao celular quando se está tendo uma conversa importante. Ela diz ainda que a linguagem que o rapaz utilizou ao telefone não é a mais adequada para se tratar de assuntos sérios. Fernanda se diverte com os modos do rapaz e o convida para começar as aulas de etiqueta no dia seguinte. Neste meio tempo, Constanza descobre que a sobrinha está saindo de casa para ver os resultados dos exames na escola e ainda tentar descobrir uma carreira que a agrade. A mulher avisa que ela não vai sozinha a lugar nenhum e diz que pretende acompanhá-la onde for. Porém, a garota argumenta que não tem por que mentir para a tia, pois as duas têm um trato. Constanza avisa que a garota precisa dar um jeito de mandar a irmã embora, pois não a quer na sua casa. Alguns minutos mais tarde, Regina vai ver a mãe na periferia e Natália conta que Constanza sempre quis ter um filho, e por isso está cercando Andréa. Olga chega com Kimberly à casa da macumbeira que reconhece a moça imediatamente. Porém, a mulher diz que precisa conversar com a manicure primeiro, mandando a amiga esperar no outro cômodo. E depois da longa conversa com Fernanda, Vicente chega em casa. Natália o convida para comer e Benjamin resolve entregar à mulher o desenho que sonhou, na noite anterior. O clima fica tenso entre o casal. Olga resolve pedir à bruxa que faça um trabalhinho para afastar um certo rapaz que está estorvando o seu caminho. Porém, a mulher está furiosa e diz que ela se meteu com um menino e por isso não pode fazer nada, pois o que ela fez é infame e muito perigoso e manda a garota vazar. Mas a manicure não se abala e ainda pede que a mulher faça alguma coisa para tornar o amor entre Natália e Vicente simplesmente impossível. Enquanto isso, Félix chega ao bairro onde mora Valentina, que, aliás, está conversando com Mário na porta da oficina, vê o sujeito e fica apavorada. Para se esconder, lasca um beijão no advogado. Do outro lado da cidade, Andréa, acompanhada de Cláudio, vai ver o pai na prisão. Fazendo o maior teatro, o sujeito pede perdão à filha e diz que está arrependido de tudo. Os dois acabam se abraçando. No bairro, logo que Félix vai embora, Valentina desgruda de Mário, pedindo desculpas e dizendo que o sujeito que estava ali não pode encontrá-la, pois se isto acontecer, ela será morta. Cláudio liga para Mário da cadeia, mas o rapaz não atende ao telefone. O advogado resolve deixar uma mensagem e diz que se trata de Adriano, avisando que o sujeito perguntou onde ele mora. Cláudio diz ainda que inventou um endereço, mas pede que o rapaz tenha cuidado, convidando o colega para tomar um trago. No local de visitas, Adriano continua o teatro, fazendo a filha chorar e se compadecer da sua situação. Ele diz que não sabe o que vai acontecer, mas deve ficar muitos anos preso. O sujeito ainda tem a cara de pau de contar para Andréa que, quando Natália foi visitá-lo, deixou bem claro que não o ama mais, e isso, para ele, é simplesmente insuportável. Na periferia, Vicente se declara abertamente para Natália, mas ela diz que o que aconteceu entre os dois foi um erro. Porém, o rapaz responde que se aquilo realmente foi um erro, estaria disposto a errar por toda a sua vida. Quando os dois estão quase se beijando, João Gabriel e José batem a porta. A chefe explica que pediu que os rapazes a encontrassem ali, pois precisa falar seriamente com os 3 irmãos. Enquanto isso, na cadeia, Andréa conta ao pai que resolveu ter o bebê e que ele não precisa se preocupar com ela. Um dos presos discute com a mulher e é retirado do local pela polícia. Andréa se desespera e Adriano aproveita para pedir à filha que o ajude. Porém, a moça diz que, apesar de adorá-lo, não sabe se pode confiar nele. Neste meio tempo, Mário leva Valentina para a pensão
e pergunta à moça o que está acontecendo. Ela resolve contar que tinha um namorado, pelo qual acabou se apaixonando, pois era muito atencioso. Porém, quando seu avô faleceu, ela se sentiu muito sozinha. O tal rapaz resolveu convidá-la para morar com ele, e ela pensou que os dois iam casar-se. Mas ela acabou descobrindo que ele era dono de um bordel e a colocou para trabalhar no local, a princípio como garçonete, mas a mantinha presa com outras moças que chegaram ali, iludidas como ela. Valentina diz que, a partir daí, ele mudou e começou a tratá-la como se fosse um objeto. Nas ruas do bairro, com a foto de Valentina nas mãos, Félix jura que mais cedo ou mais tarde vai encontrar a garota. Em seu quarto, Valentina continua contando sua história a Mário. Ela revela que um dia, o rapaz apareceu dizendo que queria que ela atendesse a um amigo seu, que iria pagar um bom dinheiro. A mecânica conta que recusou a proposta e o rapaz começou a bater nela. Um dia, ele a levou para comprar umas coisas e parou num posto de gasolina. Como tinha muita gente, ela aproveitou para fugir, correndo o máximo que podia, mas o tipo conseguiu alcançá-la, humilhando e desferindo socos no seu rosto na frente de todo mundo. Finalmente, os trabalhadores do lugar resolveram se meter e ela conseguiu fugir novamente. Foi por isso que decidiu ficar na capital, pois tinha esperanças de nunca mais voltar a vê-lo. Do outro lado da pracinha, Natália conta a João Gabriel e José sobre o estado de saúde de sua avó, e Vicente explica que a mulher já conseguiu um especialista para examinar Dona Margot. A mulher explica que vovó poderá ter que fazer uma cirurgia. Na pensão, Mário pergunta à amiga por que ela nunca denunciou o bandido, e a moça argumenta que sempre morreu de medo dele. O advogado insiste para que ela procure as autoridades. Porém, sendo realista, Valentina afirma que pessoas como ele são capazes de serem mais poderosas que as leis e a única coisa que pode fazer, agora, é se esconder. Vicente decide conversar com a avó antes que seus irmãos subam para falar com ela e descobre que Lúcia já sabia da doença da mulher, pois era ela quem a levava para os médicos, quando precisava, mas acabou perdendo a amiga que faleceu antes dela. Enquanto isso, Mário diz a Valentina que ela o avise se ver novamente o sujeito por ali, e ainda revela que está fazendo isto pela garota, só porque a moça foi visitá-lo na prisão, quando se sentia muito sozinho. A mecânica responde que não fez isso por interesse, mas sim porque sabia que o rapaz estava preso injustamente. Chorando, Mário jura à amiga que não vai permitir que o tal sujeito a machuque. Depois de conversar com a avó, Vicente desce para falar com os irmãos e pede que eles tenham muita calma com a avó, que está passando por esta situação difícil. Natália diz que ela vai ver um especialista e tudo vai ficar bem. Mas João Gabriel não se contém e começa a chorar. Valentina vai até o salão de sol e conta que Félix voltou e ela vai ter que ir embora. Mas a dona da estética pede que a amiga se acalme, avisando que ela não está sozinha e todo mundo vai tomar conta dela. Na mansão, Sâmia vai ver Constanza, que deixa claro a Cacatua que ela não é bem-vinda ali. Mas a mulher conta que está ali em missão de paz, pois as duas têm um assunto em comum, ou seja, a gravidez de Andréa. Sâmia diz que se o filho que a garota está esperando for mesmo um Haddad, seu marido vai querer a criança para educá-la como se deve. Constanza monta num porco e diz que nem ela, nem Elias têm direito a nada depois de tudo o que fizeram com sua sobrinha, e ela mesma está cuidando do assunto e não vai permitir que ninguém se intrometa, nem mesmo a distinguidíssima família Haddad. Neste meio tempo, Margot promete a Natália que vai fazer a cirurgia, se for recomendada pelo especialista, mas pede à mulher que a responda com a verdade. A vovó diz que seu neto está apaixonado por ela e quer saber o que a chefe sente. Emocionada, Natália diz que adora Vicente e seu filho, mas Margot vai mais longe e pergunta se ela seria capaz de se apaixonar por Vicente, e Natália resolve revelar que já ama muito o rapaz. E enquanto Vicente prepara os irmãos para o que possa acontecer com a avó, Natália resolve confessar que o amor que sente pelo rapaz lhe causa angústia, pois nem ela, nem ele estão preparados para começar uma relação. Porém, Dona Margot avisa que o amor não espera e sabe que existe uma amizade sincera entre os dois, e daí é que está surgindo o amor. Mas a mulher conta que sabe que os dois nunca vão dar certo, pois sabe que o rapaz está confuso por estar sozinho e sabe que nunca será capaz de preencher o vazio que Lúcia deixou entre eles. Margot não aceita as desculpas de Natália e pergunta: será que você não se deu conta que o destino colocou vocês dois juntos, justamente para que possam curar suas feridas? Horas depois, Andréa chega em casa e conta a Constanza que foi visitar seu pai na cadeia, e a conversa entre Margot e Natália continua. A mulher diz que ainda não está divorciada, e se preocupa muito com Benjamin, que não está bem.
Ela diz ainda que precisa continuar trabalhando para sustentar as filhas, lembrando que Andréa está grávida, e por isso não pode pensar em romance no momento. Porém, a moça pede a Margot que não conte nada sobre seus sentimentos por Vicente, e ela mesmo pretende contar a verdade quando for o momento certo. Na mansão, Andréa explica que o pai está muito triste na prisão, e contou que pretende ter o bebê, mas não falou nada sobre o acordo que as duas fizeram. A mocinha diz que viu Sâmia saindo, e quer saber o que a Catatua foi fazer ali. Constanza inventa uma desculpa e avisa a sobrinha que ela não deve confiar no pai. Mas a moça continua afirmando que o homem está arrependido. Porém, a socialite resolve avisar a garota para ficar preparada, pois Adriano vai magoá-la novamente. Neste meio tempo, Félix liga para o comparsa, dizendo que não conseguiu localizar Mário, que aliás, está tomando uma cervejinha preta no bar do bairro, enquanto se lembra do beijo que Valentina lhe deu. Cláudio chega e o advogado conta que recebeu sua mensagem e ficou preocupado e quer saber por que Adriano o quer machucar. Mário revela que o sujeito desconfia que ele se apaixonou por Natália. João Gabriel e José vão conversar com a avó e perguntam o que podem fazer para ajudá-la. Margot diz que só precisa de duas coisas. A primeira é que João Gabriel desista de se casar com Olga. O rapaz, chorando, diz que ama a moça, mas a avó pede que ele dê tempo ao tempo, para provar se o amor da manicure é verdadeiro. Ao caçula, Margot pede que ele se forme na universidade. Enquanto isso, no bar, Cláudio aconselha Mário a deixar de se preocupar com Adriano e prestar mais atenção a Vicente, pois o rapaz está rondando Natália. O padrasto da cozinheira diz que não sabe como a enteada foi capaz de se interessar por um tipo como aquele e todo o bairro está comentando sobre a noite que passaram juntos na cabana de Fernanda. Na pensão, João Gabriel e José contam a Sol que Margot está muito doente, mas Valentina chega correndo dizendo que Félix está de novo no bairro. Os rapazes não entendem nada, e antes que possa explicar, a dona do salão de beleza sai correndo e resolve enfrentar o bandido. Acompanhada por João Gabriel, Sol pergunta ao sujeito o que ele quer ali, e o bandido responde que está procurando por Valentina. A cabeleireira responde que não conhece ninguém com aquele nome. José se junta ao irmão na calçada, e mesmo mostrando a foto que tem em seu celular, tudo que Félix recebe é a negativa dos amigos, que juram não conhecer a garota. João Gabriel diz que a mocinha da foto se parece muito com alguém que vivia ali, mas ela foi embora há muito tempo. José resolve dizer que soube que a garota foi embora para os Estados Unidos. O sujeito desiste, mas deixa o telefone, caso eles saibam de alguma coisa. Neste meio tempo, Mário conversa com Gustavo sobre o que aconteceu. O advogado diz que Cláudio tem que continuar o que está fazendo, pressionando Constanza. Cláudio resolve contar a Teresa que Adriano foi extraditado e está preso no México. Ele conta que o infeliz teve a cara de pau de ligar, mas a mulher interrompe o papo, dizendo que o marido está proibido de ajudar seu genro. Cláudio jura que jamais perderia sua honra ao defender o bandido, mas Teresa fica muito desconfiada. Na pensão, Valentina está a milhão arrumando a mala para ir embora. Sol chega e conta que conseguiram despistar o bandido. A moça descobre que João Gabriel e José descobriram tudo, pois o rapaz mostrou uma foto dela, quando trabalhava no bordel. A garota se apavora mais ainda, e diz que precisa fugir imediatamente. Na pracinha, José conta a Regina sobre o estado de saúde de sua avó, e a mocinha procura informações na internet, dizendo ao amigo que o tumor pode ser operado e ela poderia se recuperar. Chorando, o garoto agradece a ajuda da menina, que se coloca à disposição para ajudá-lo no que for preciso. Vicente pede a Natália que ela recomende o melhor restaurante da cidade, convidando a mulher para jantar. Ela interpreta mal o convite, mas o rapaz explica que ele e os irmãos combinaram de passar o maior tempo possível com Margot durante os dias que lhe restam. Porém, a cozinheira diz que seria melhor que a família agisse com naturalidade, para não dar a impressão que estaria se despedindo da vovó. Enquanto isso, na pensão, Sol tenta convencer Valentina a não fugir, mas a garota diz que o sujeito não vai desistir de procurar por ela. A dona da estética diz que seria melhor denunciá-lo às autoridades, mas a mecânica alega que quem acabaria sendo presa é ela, e avisa que, se ela ficar, vai colocar os amigos em perigo. Porém, a mulher alega que todos vão defendê-la e não precisa ficar com medo. Finalmente, Valentina cede, mas avisa que, se por acaso algum deles estiver correndo perigo, vai embora sem que ninguém perceba. Mário chega à casa de Vicente e avisa a Natália que precisa falar com ela em particular. Indignado, o comerciante se retira, pulando a bendita muretinha. Mário resolve pedir explicações a Natália sobre a noite que ela passou com Vicente na cabana de Fernanda.
A mulher explica que o carro estragou e o rapaz foi ajudá-la. O advogado quer saber por que ela não o procurou, e Natália responde que simplesmente esqueceu, mas deixa claro que não tem que dar explicações, muito menos dar bola para as fofocas que estão acontecendo no bairro. Mas Mário fica bravo e diz que a amiga cometeu um grande erro passando a noite com o moço. No quarto da avó, Vicente conta que Benjamin desenhou ele e Natália num coração. A velha se emociona e ele resolve contar que os dois se beijaram na cabana, mas a mulher acredita que isto foi um erro, pois a última coisa que quer é voltar a se apaixonar. Porém, Margot pergunta ao neto se ele vai se dar por vencido. Na cozinha, Natália e Mário discutem e a mulher diz que não está gostando do tom do rapaz. Ela insiste que não tem que dar explicações a ninguém, porém o advogado não se conforma e diz que não pegou nada bem o que ela fez. A cozinheira alega que isso é problema dela, mas o rapaz resolve dizer que também é dele, pois ele, sim, a ama de verdade. Furiosa, Natália deixa claro a Mário que ela não é um objeto para que ele a trate daquela maneira e não vai permitir que ele haja igual ao seu ex-marido, que pensava que ela era um troféu. A mulher deixa claro que não sente a mesma coisa por ele e se recusa a comentar sobre seus sentimentos com o rapaz, afirmando que sua única prioridade, neste momento, são suas filhas, e não pretende ter uma relação com quem quer que seja. Mas Natália ainda tem outra coisa para dizer e revela: eu não pedi sua proteção e nem tampouco preciso que me cuide, e se você não é capaz de aceitar minha amizade, o melhor é que se afaste de mim. Por favor, se retire. E naquela noite, Sol pede à prima que não conte a Félix que conhece Valentina, pois é um assunto muito delicado e ele não pode encontrar a mocinha. Porém, Olga está mais preocupada com o vodu que está fazendo para amarrar Vicente. Na mansão, Regina tenta convencer a irmã a voltar a morar com a mãe, dizendo que ela pode ajudar José a cuidar da avó, e também que Natália ficaria muito contente com a filha de volta em casa. Porém, Andréa resolve dizer que foi ver o pai na cadeia, e sente muita falta dela. Na mansão dos Haddad, enquanto desfrutam um narguile e jogam uma partida de baralho, Elias e Sâmia conversam. A mulher diz que o filho está cada vez mais desesperado e pode tomar o primeiro avião de volta ao México. Porém, o homem avisa que isto não vai acontecer e ela pode ficar bem tranquila. Neste meio tempo, Constanza recebe a visita do padrasto. Ela diz que já sabe que ele está representando Gustavo e não pretende dar nada ao marido. Mas Cláudio avisa que, segundo a lei, ele tem seus direitos, pois se casaram com comunhão de bens. A socialite resolve dizer que não vai mudar de ideia e terá um enorme prazer em terminar com ele e com o marido, na frente do juiz. Mas o advogado não perde a classe e responde: isso nós vamos ver. Vou me retirar, mas antes te aviso que haverá justiça. E enquanto na pensão, Sol diz a Gustavo que não vê a hora de ter um filho dele na mansão de Constanza, Andréa discute com a irmã, pois insiste que ela vá visitar o pai na cadeia. Porém, Regina diz que não pensa em ver o pai. Andréa alega que as duas precisam ajudar o pai a fazer com que Natália o perdoe. Mas a Ruivinha pergunta: se por acaso Omar voltasse e quisesse reatar contigo, você o perdoaria? Andréa então se vê obrigada a responder que jamais perdoaria o rapaz. Aliás, Omar está tomando todas em um bar de Londres, quando Verônica finge surpresa ao encontrar o rapaz. Na periferia, Natália conta a Vicente que está muito preocupada com as fofocas e diz que prefere que os dois se mantenham afastados. Na capital inglesa, Verônica conta a Omar que, diante da lei, ela é inocente e conta que Adriano está preso e foi deportado. O rapaz conta que ele e Andréa terminaram, pois a moça deve estar pensando o pior dele e ele também mereceria estar preso. Verônica se interessa pelo assunto e Omar explica que ele fez algo que nem o poder de seu pai foi capaz de resolver. Natália, já deitada, não consegue esquecer da serenata que ganhou de Vicente na cabana. Em seu quarto, o rapaz também não consegue esquecer o beijo dos dois. No dia seguinte, Omar acorda assustado. Verônica chega, dizendo que o rapaz estava mamado e não ia deixá-lo sozinho nas ruas escuras de Londres. Ela manda o rapaz tomar um banho e avisa que os dois têm muito o que conversar. Logo cedo, Natália vai ver o marido e conta tudo o que aconteceu, inclusive que teve que morar em uma casa compartilhada, que foi vendida com sua assinatura falsa. O sujeito resolve dizer que aquele contrato de compra e venda não tinha valor legal, mas a mulher se irrita e diz que ela não é desonesta como ele, deixando claro que não acredita em seu arrependimento de mentira. Ela aproveita para contar que recebeu uma ligação de Verônica. Enquanto isso, na periferia, Vicente manda João Gabriel derrubar a famosa muretinha sozinho,
O rapaz não gosta nada do trabalho. Do outro lado do mundo, Verônica insiste para que Omar revele qual o problema que o rapaz está enfrentando, já que comentou que fez algo grave. O rapaz se nega a contar e a entojada resolve dizer que conversou com Elias e já sabe do crime que ele cometeu, mas gostaria de saber a versão do moço. E na cadeia, Natália diz que Verônica sabe todos os detalhes de sua vida e das filhas e quer que o marido explique como ela ficou sabendo de tudo. Adriano conta que a mulher armou uma armadilha para ele e foi a culpada da fraude, mas o incriminou e o ameaçou mandá-lo para a cadeia no dia do aniversário de casamento dos dois. Ele explica ainda que ficou com medo, cedeu às chantagens e foi com ela, com o intuito de descobrir tudo e limpar seu nome. Mas quando entendeu o que estava acontecendo, já era tarde demais. Mas Natália diz que os viu beijando no aeroporto, porém o sujeito insiste que foi o pior erro que cometeu na vida. Regina chega em casa e pega João Gabriel derrubando o murinho que divide a casa. O rapaz, furioso, resolve falar mal de Natália e os dois brigam. A garota defende a mãe, porém João Gabriel continua tirando sarro da situação, até que recebe um senhor bofetão da Ruivinha, que o chama de idiota. Depois de dar uma raquetada na cara de João Gabriel, Regina explica que sua mãe jamais ficaria com Vicente, pois acabou de sair de uma relação e não está interessada em homens. Mas o rapaz manda a garota perguntar à mãe, que vai contar toda a verdade. Na cadeia, a discussão entre Adriano e Natália continua. A mulher diz que ele se casou com ela por dinheiro, mas não tem mais nenhum centavo, e não precisa de nada que ele possa oferecer. Porém, o sujeito continua insistindo que ela é o amor de sua vida. Só que a mulher diz que se cansou de viver em uma mentira, alegando que seu casamento se transformou em um pesadelo, deixando claro que jamais vai acreditar em uma palavra do que ele está dizendo. Neste meio tempo, Elias e sua arrogância vão visitar Constanza, para falar sobre o bebê que André está esperando. O homem diz que nunca vai permitir que seu filho case com Andréa, que chega bem na hora, e deixa claro que, se a criança for homem, a caridade dela não vai servir de nada. A socialite se apavora e pergunta o que ele está tentando dizer com isso, mas Elias apenas responde que ela está avisada. Em Londres, Omar não acredita que o pai contou a Verônica sobre o que aconteceu. A mulher diz que Elias está preocupado, pois sabe que o rapaz não está indo bem na faculdade. Porém, Omar fica desconfiado, mas a bandida revela que foi ela quem mandou Adriano para a cadeia e, por isso, ela e Elias são amigos. Desesperado, o rapaz conta que não se lembra do que aconteceu naquela noite, mas sabe que não é um assassino. Abraçando o rapaz, Verônica o aconselha a esquecer tudo, ou sua dúvida irá consumi-lo. E na mansão, Andréa enfrenta o sogro, dizendo que não quer nada que venha dele. O homem resolve responder, mas Constanza o expulsa de sua casa. Natália chega ao hospital para participar da reunião com os donos dos restaurantes espalhados pelas redes de saúde dirigidas por Fernanda. A moça diz à amiga que tudo vai sair bem, mas avisa que a coordenadora da rede é Helena, que tinha dinheiro investido na empresa de Adriano, e avisa que ela precisa demonstrar na reunião que é uma pessoa muito diferente do marido. Na periferia, Margot encontra o neto dando uma de pedreiro. O rapaz, que está sem camisa, todo suado, exibindo seu belíssimo contorno atlético, diz que não foi feito para aquele tipo de serviço, mas a avó lembra que, enquanto Vicente se matava de trabalhar para que ele fosse à escola, o rapaz resolveu matar aula e abandonar o colégio. Sem ter o que dizer, a única coisa que ele pode fazer é continuar o trabalho pesado. Do outro lado da cidade, a reunião de Natália vai de mal a pior. Helena diz que não poderá fechar negócio com ela, por causa do que Adriano fez. Porém, a cozinheira insiste, mas a metida avisa que já tem seus fornecedores. Indignada, Natália responde que não acredita que um dia foi amiga dela e está de saco cheio de como pessoas da sua classe lidam com as situações. Helena não perde a oportunidade e argumenta que está contente por saber que a mulher não pertence mais à sua classe e nem ao ciclo social a que pertence. Verônica fala com Elias por telefone e avisa que Omar está mal. Porém, ela lembra ao sujeito que está cumprindo sua parte no trato e avisa que Adriano não pode sair da cadeia. No entanto, o empresário avisa que ele está comprando gente e não sabe se vai conseguir impedir que o sujeito seja solto. Neste meio tempo, Natália chega em casa e fica feliz por ver João Gabriel derrubando a paredinha. Gustavo chega em seguida, dizendo que precisa conversar com a cunhada e conta que Constanza está empenhada em deixá-lo na rua. O homem explica que a única coisa que lhe interessa é a oficina e pede que a mulher converse com sua irmã. A mulher diz que vai tentar, mas não pode prometer nada. Enquanto isso, em Londres, Verônica lembra da conversa que teve com Tânia antes de deixar a Itália
quando revelou que se juntou a Elias para tentar consertar a cagada que a moça fez com o dinheiro. Chorando, a mulher revela que nunca pensou que Pedro a estava usando para roubar a grana. A vilã resolve então chamar a comparsa de idiota, afirmando que não acredita que ela realmente achou que um homem como Pedro estivesse interessado nela. De repente, Tânia começa a passar mal, e Verônica só tem tempo de tirar a taça de vinho envenenada da mão da moça, antes que ela caísse morta. No bairro, outra confusão se arma quando Regina resolve contar à mãe que João Gabriel comentou que ela era amante de Vicente e José, que o irmão está apaixonado por ela. Natália fica indignada e diz que vai terminar imediatamente com aquela história. Vicente chega feliz da vida, dizendo que finalmente foi abaixo o muro da discórdia, mas Natália está furiosa e pede à filha que a deixe sozinha com o rapaz. Do nada, ela enfia a mão na cara de Vicente, dizendo que pensou que ele era um cavalheiro, mas se enganou. O comerciante não entende nada e pede que ela explique o que está acontecendo. Furiosa, a mulher diz que ele não conseguiu ficar de boca calada e foi direto contar aos irmãos que a beijou na cabana, quando passaram a noite juntos, e João Gabriel teve a cara de pau de dizer a Regina que ela era sua amante. Vicente se defende e diz que não comentou nada com ninguém, porém, ela não escuta e revela que está completamente farta de tantas mentiras. Por mais que o rapaz se esforce em dizer que não tem culpa de nada, ela não quer ouvir e diz que o rapaz a decepcionou. Por isso, não espere que ela volte a confiar nele, pois acabou de provar que os homens não são mesmo confiáveis. Enquanto isso, Adriano cobra de Cláudio o endereço correto de Mário, mas o advogado diz que foi este que o próprio rapaz lhe deu, porém, nunca foi à sua casa. O sujeito pergunta se ele fez o que se comprometeu e o bebum diz que cumpriu o combinado, mas está preocupado, pois pode ser prejudicado. Mas Adriano tranquiliza o comparsa, que quer saber quando ele será solto, já que comprou seu passe para fora da prisão. Cínico, o sujeito responde que prefere guardar segredo, pois quer fazer uma surpresa. Na periferia, com toda a humildade, Vicente pede a Natália que ela o escute por 1 minuto. Ele começa dizendo que sabe que ela é uma mulher respeitável e nunca colocaria em dúvida isso. O rapaz ainda tenta dizer o que significou a noite na cabana, mas ela o interrompe, dizendo que foi um erro. Porém, o comerciante resolve se impor e diz que para ele, nada do que aconteceu foi um erro, pois foi neste dia que algo se acendeu em seu coração e ele sempre vai guardar no peito. Para encerrar o assunto, Vicente diz que espera não perder a confiança dela e avisa que está indo atrás de seu irmão. A passos largos, Vicente atravessa a rua e vai tomar satisfações de sol, dizendo que ela era a única pessoa que sabia do beijo dele e de Natália. A moça jura que não comentou com ninguém e quer saber o que aconteceu. O rapaz explica que João Gabriel disse a Regina que Natália era sua amante e a mulher está furiosa e com toda a razão. Ele revela à amiga que cansou de passar a mão por cima das cagadas do irmão e precisa da ajuda dela para dar-lhe uma lição. Minutos depois, Vicente encontra o irmão na pensão. João Gabriel, o sem noção, começa a falar de como a casa do rapaz ficou bonita sem a paredinha e coisa e tals, mas o moço não está para brincadeiras e pergunta se ele se lembra da merda que falou para Regina. O rapaz se justifica, dizendo que só estava implicando com a garota, mas não tem desculpa. Vicente diz que ele acabou de criar uma enorme fofoca, sem cabimento, a respeito de uma mulher honrada. Para se defender, o infeliz dá outra bola fora e diz que só estava se vingando, pois Natália tinha ofendido Olga. Mário escuta toda a conversa. Vicente continua passando a carraspana no irmão e diz: "Ah, é claro. Imagino que essa moça teve muito a ver com tudo isso. Mas acho que perdi meu tempo cuidando de você desde a morte de nossos pais. Você me decepciona, meu irmão." Agora Vicente vai tirar satisfações com Olga. A moça diz não estar entendendo por que ele está tão bravo, mas o comerciante avisa para a manicure não se fazer de sonsa, pois sabe muito bem das mentiras que ela anda inventando sobre Natália. A garota resolve responder que não inventou nada, pois os dois tinham realmente passado a noite juntos. Sem paciência, o rapaz responde: "Você tem uma mente retorcida, pois, para sua informação, nem todas as mulheres são como você", e toma um bofetão. Mas ele não para de falar e acrescenta: "É uma pena que, por pura inveja, você se deu ao trabalho de falar mal de alguém que nunca te fez nada. E quanto a João Gabriel e você, os dois se merecem." E enquanto Natália conversa com Regina, dizendo que já resolveu a situação, Vicente conversa com a avó. Aliás, o papo dos dois é o melhor. O rapaz conta o que João Gabriel fez e diz que precisa colocar freio no irmão. Margot argumenta que o neto tem um bom coração, mas é inocente e está sendo influenciado por Olga.
Vicente conta que os dois discutiram e a manicure chegou a lhe dar uma raquetada. Indignada, Margot resmunga: "Te bateu? Que infeliz condenada. Só espero que quando João Gabriel abrir os olhos não seja tarde demais." Alguns momentos mais tarde, João Gabriel comenta com Olga sobre a discussão com o irmão e a garota aproveita para colocar a culpa em Natália. Sol chega com ares de poucos amigos e quer saber como os dois se atreveram a difamar Natália no bairro. Sem deixar nenhum dos dois se explicar, a dona da estética manda o rapaz desocupar seu quarto imediatamente. O rapaz tenta contornar a situação, mas Sol, que não tem papas na língua, avisa que o infeliz cavou seu próprio buraco e agora que se vire. Furiosa, ela diz para a prima que só não coloca ela pra fora também porque prometeu à mãe da moça cuidar da garota. Chorando, João Gabriel diz que sua vida virou de cabeça para baixo, pois já tinha perdido seu emprego. Mas Sol não dá mole e avisa que está na hora dele virar homem e assumir as consequências pelas babaquices que faz. A mulher aproveita para avisar que ele tem 1 hora para desocupar o quarto. Neste meio tempo, Mário vai falar com Natália, tentando explicar que ouviu Vicente discutindo com seu irmão. Porém, ela não deixa o rapaz falar e conta que se equivocou com Vicente. O rapaz aproveita a oportunidade para dizer que continua à disposição da mulher. Natália agradece o dinheiro que ele lhe deu, porém, diz que não pode aceitar, mas vai montar um negócio para vender paella e tortilhas espanholas nos finais de semana. Do outro lado da pracinha, João Gabriel consegue que seu colega de oficina o hospede por alguns dias, contando que foi expulso da pensão de Sol. E Vicente chega para a sua primeira aula de etiqueta com Fernanda, que acaba matando a charada, e conta que sabe que a mulher que ele quer conquistar é Natália. Na periferia, Gustavo acha estranho Sol estar de cabeça para baixo, antes de dormir. A moça explica que disseram no salão, que se ela quisesse ficar grávida, precisava ficar naquela posição por alguns minutos. Apavorado, Gustavo diz que aquilo é uma besteira, e ajuda a moça a ficar de pé. Ela percebe que o mecânico está preocupado e ele conta que, do jeito que as coisas vão, seu divórcio pode levar anos. Mas a moça está emocionada e diz que os dois estão juntos e logo terão seu primeiro filho. Na casa de Vicente, enquanto Natália e a família degustam os quitutes da chefe, Teresa diz que já está na hora da filha colocar em prática o plano de ter seu próprio restaurante. Mário se mete na conversa e diz que quer ser sócio da mulher e fazer com que seu sonho saia do papel. Mas Natália não gosta muito da ideia. Natália diz a Mário que precisa pensar a respeito da proposta que ele fez, de se tornar sócio em seu restaurante. Regina insiste para que ela aceite, pois todos vão apoiar. Até Cláudio incentiva a enteada, mas Teresa argumenta que talvez fosse melhor uma cantina, no próprio bairro. A Ruivinha diz que a mãe poderia começar com pratos populares e depois ir incrementando o cardápio. Agora a família está preocupada em encontrar um bom lugar para montar o negócio. Natália conta que pensou que a casa onde mora seria um bom lugar, mas precisa falar com Vicente. O rapaz chega bem na hora e a mulher pede para ele experimentar o prato que acabou de comer, perguntando que se vendesse o quitute, se ele compraria. Vicente fica animado com a ideia da cantina e a mulher pede para conversar com ele em particular. Do lado de fora, ela explica ao comerciante que gostaria de montar o negócio naquela casa e ainda conta que Mário vai ser seu sócio. Já é tarde da noite quando Constanza chega à pensão e encontra o marido. Depois de humilhá-lo bastante, avisa que está ali para falar com Sol. Neste meio tempo, Natália e Vicente discutem, e a mulher encerra o assunto querendo saber se ele aceita ou não que ela monte a cantina ali. O rapaz diz que sim, porém tem uma condição, que ele também seja sócio no negócio. E na pensão, Sol vai enfrentar Constanza, pedindo a Gustavo que as deixe sozinhas. A madame já começa humilhando a moça, perguntando se ela não se envergonha de ser amante de seu marido e ainda viver ali. Porém, a cabeleireira não está afim de papo mole e revela a bruaca que ela nunca foi amante de Gustavo enquanto ele esteve casado com ela. Mas Constanza resolve dizer que não nasceu ontem, e Sol responde que então são duas, e ainda diz que sempre foi e sempre será a mulher que ele escolheu para ser sua companheira até que a morte os separe. A madame não deixa barato e avisa a rival que seu marido é muito pouco homem. Mas Sol diz que a mulher não lhe conhece e, portanto, é melhor não provocar. Com um sorriso na cara, Constanza avisa que é melhor a cabeleireira ir arrumando suas coisas para deixar a pensão, que é sua propriedade. E enquanto João Gabriel e José estão colocando em prática o plano para reconciliar Vicente e Natália, Sol conta a Gustavo que Constanza esteve ali apenas para falar mal dele e humilhá-la. Porém, ele nota que a moça não está bem. Na cozinha, a cabeleireira conta a Valentina que Constanza pediu a pensão e todos terão que sair dali imediatamente.
No seu quarto, Olga continua com sua mandinga para amarrar Vicente. Mas Valentina chega bem na hora e pergunta o que a moça está fazendo. Do outro lado da pracinha, Vicente anuncia à família que vai ser o novo sócio de Natália, afirmando que o nome do local vai ser Natália, a Saborosa. A mulher se assusta e diz que é ela quem vai escolher o nome. Mário fica bravo e pergunta se a mulher o está tirando do empreendimento, mas ela explica que Vicente tem o direito de participar, pois também é dono daquela casa. A conversa é interrompida por Vicente, José e os amigos da oficina, que prepararam uma surpresa para Natália, mas o rapaz fica sem graça quando vê a família reunida. Para salvar a situação, Vicente diz que aquilo é para celebrar a sociedade. Constanza aparece do nada e fica totalmente deslocada na festinha dos mortos de fome. Neste meio tempo, Valentina dá a maior bronca em Olga e rasga a foto de Vicente, avisando a moça que se ela continuar assim, vai acabar sozinha. Na casa ao lado, Natália pede aos rapazes que parem com a música e diz a Vicente que precisam tratar de negócios. Imediatamente, o comerciante bota todo mundo pra fora e sai com os irmãos. Do lado de fora, Vicente diz aos rapazes que eles lhe fizeram passar vergonha e deixa claro que não precisa da ajuda de ninguém. Constanza aproveita que está sozinha com a irmã e diz que Sol está deixando a pensão e o salão de beleza e isso poderá ajudá-la. Mas Natália pergunta se ela pretende despejar somente a cabeleireira ou os demais inquilinos também. A madame resolve argumentar, mas a cozinheira diz que não está disposta a discutir e Constanza diz que ela, a filha, sua mãe e Cláudio poderiam morar na pensão. Em seu quarto, chorando, Olga lembra de todos os momentos legais que passou com João Gabriel, que, aliás, está chegando com a caixa de música para fazer uma serenata para a mocinha. Enquanto isso, Natália diz à irmã que não pode aceitar a oferta e argumenta que Sol é uma mulher direita e honesta. Mas Constanza diz que não pode continuar alugando a pensão e a estética para a amante de seu marido. Natália implora para a irmã tentar entrar em um acordo com Gustavo, para poderem terminar seu casamento de uma forma amistosa. Alguns minutos mais tarde, quando fica sozinha com Mário e Vicente, a cozinheira tenta conversar sobre os detalhes do negócio com os sócios, mas o advogado diz que não está de acordo com a participação do comerciante. Porém, a mulher argumenta que o rapaz também é dono daquela casa e está disposto a investir dinheiro no restaurante. Os dois começam a se estranhar novamente e Natália se vê obrigada a intervir, pedindo para os rapazes conterem seus ímpetos. Na pensão, o baile tá rolando e Olga sai do quarto toda melosa. E entre tapas e beijos, os dois entram num acordo. Cláudio chega de surpresa, dizendo que soube que a festa seria ali e apresenta 2 garrafas de vinho para apimentar o clima. João Gabriel e Olga dão um jeito de escapar da festa e vão até o quarto da garota. O rapaz faz mais uma investida, mas ela diz que já tinha avisado que é pura e quer se casar assim, mandando o cara sair de seu quarto. João Gabriel conta que foi corrido da pensão e não tem onde dormir, mas a moça o manda se virar. No dia seguinte, Natália resolve contar a Sol sobre sua conversa com Constanza e diz que ela não a julga, avisando que a moça não precisa lhe explicar nada. Porém, a cabeleireira revela que tanto ela quanto Gustavo passaram os anos se amando, mas nunca foi sua amante e só aceitou morar com Gustavo depois que ele saiu da casa da mulher. Chorando, ela diz que se imagina morando fora da pensão. Gustavo chega bem na hora e quer saber o que está acontecendo. Neste meio tempo, João Gabriel vai procurar Vicente, e os dois fazem as pazes. Valentina procura Mário para contar sobre as exigências de Constanza, mas fica sabendo que os inquilinos têm seus direitos. A garota pede ajuda ao advogado. Ele diz que vai tentar resolver, mas avisa que seria bom que procurassem outro lugar, caso seus esforços não derem certo. Regina resolve visitar o pai na cadeia. O homem diz que ela era a última pessoa que esperaria ver ali. Mas chorando muito, a menina chama o pai pelo sobrenome e pede que ele dê o divórcio à sua mãe. Do outro lado do mundo, Omar finalmente consegue falar com Andréa pelo telefone. A moça fica furiosa e chama o rapaz de cara de pau, mas ele pede que a garota não desligue, pois os dois precisam conversar. E enquanto Regina diz poucas e boas para o pai, Andréa faz o mesmo com Omar, avisando que o rapaz a perdeu e não quer que ele volte a procurá-la. Regina sai da prisão chorando, e José tenta consolar a amiga que está com ainda mais raiva do pai, mas também confessa que se sente mal por todas as coisas horríveis que disse a Adriano. No entanto, o rapaz afirma que ela fez bem em dizer tudo o que sentia, pois seu pai a magoou e precisava saber o quanto isso doeu. Na cidade, Gustavo descobre o que aconteceu e jura a Sol que vai resolver o assunto e conta que está disposto a lutar por tudo que tem direito, começando pela pensão.
Vicente leva o filho à igreja e, chorando, reza à sua Virgem Maria, agradecendo por ter lhe dado forças para lutar e pede por sua falecida esposa. Benjamin começa a chorar de novo, mas o comerciante continua pedindo para que seu filho volte a falar. No quarto de Mário, Gustavo está indignado com o que Constanza está fazendo. O advogado diz que ele precisa se acalmar e deixar que ele continue com o plano, pois já ganhou sua confiança e falta pouco para terminar o que planejaram. Constanza chega em casa e fica sabendo que Andréa e Omar se falaram por telefone. A mocinha está chorando muito e diz à tia que o deixa o ex de todo seu coração. Em Londres, Omar conta a Verônica sobre o telefonema e diz que Andréa não quer mais vê-lo. A mulher diz que a garota sempre foi egoísta e está muito melhor sem a mocinha. Gustavo resolve enfrentar a ex-mulher e já chega na mansão dizendo que ela não vai tirar nem Sol, nem nenhum inquilino da pensão. Constanza resolve ser irônica, mas o mecânico deixa claro que os insultos dela não o atingem mais, porém não está disposto a deixar a mulher por cima dele cada vez que tiver vontade. Apesar do sarcasmo da madame, Gustavo não se deixa intimidar e diz que está ali para propor um trato. Ele diz que está disposto a abrir mão de tudo, desde que fique com a propriedade que foi de seus pais, que atualmente é a pensão e sua oficina. José, preocupado com Regina, faz de tudo para animar a moça, que continua chorando. O rapaz diz que sempre vai estar ao lado dela para o que der e vier. Na mansão, Constanza diz ao marido que ele é muito cara de pau de pedir para ficar com a pensão onde mora sua amante. Os dois se alfinetam e ela diz que está se encarregando de ter aquilo que sempre desejou. Enquanto isso, Vicente se arruma todo para falar com Natália, que está entretida na cozinha, e nem percebe a fatiota nova do rapaz, apesar de todos os seus esforços. Ele tira o paletó, abre a camisa, mas nada. De repente, Natália diz que precisa conversar com o rapaz sobre Dona Margot e diz que a especialista revelou que existe uma esperança. No quarto, Teresa tenta convencer a amiga a realizar a cirurgia, mas ela diz que tem medo e não vai entrar na faca. Na cozinha, Natália explica que o médico quer operar Margot e retirar o tumor. Se for benigno, ela fica boa, mas se for câncer, terá que se submeter a um tratamento. Vicente agradece a moça profundamente e pinta o clima. Mas quando os dois estão quase se beijando novamente, Mário chega interrompendo o momento. Do outro lado da cidade, Cláudio espera por Adriano do lado de fora da cadeia e parabeniza o sujeito por sua liberdade. Sem dar muita bola, ele diz que não pode perder tempo, pois precisa recuperar sua vida, sua família e Natália, que continua sendo dele. Na periferia, Mário e Vicente se estranham novamente, e Natália dá um para-ti quieto nos rapazes, dizendo que ou eles aprendem a discutir direito sobre o negócio, ou não vai ter mais restaurante. Enquanto isso, João Gabriel conversa com Olga, e a moça tem a brilhante ideia de dizer ao namorado que Constanza poderia ajudá-lo a montar sua própria oficina, principalmente se ele disser que está querendo fazer competição com Gustavo no bairro. Momentos mais tarde, Mário vai até a oficina para dizer a Gustavo que ele não deve ficar falando com Constanza. O mecânico avisa que tentou fazer um acordo com a mulher, mas não houve jeito. O advogado implora para que ele o deixe seguir com os planos e lembra que Cláudio não deve saber nada sobre o assunto. Com a desculpa de levar um de seus quitutes para Margot provar, Natália pergunta por que a mulher desistiu da cirurgia. Ela conta que tem medo de hospital por tudo o que aconteceu com seu filho. A cozinheira tenta convencer a avó a fazer o procedimento, mas ela conta que tem muito medo da anestesia, pois perdeu uma comadre na mesa de operação e aproveita para dizer que espera que a cozinheira possa cuidar de Vicente. Já na sua antiga mansão, Cláudio e Adriano conversam. O bandido diz que se Verônica retornar ao México, ele vai estar esperando por ela. Na casa de Constanza, Mário toma café com a mulher e diz que conseguiu achar a solução para salvar seus bens. Toda feliz, a mulher pergunta quanto vão ser os honorários do advogado, que aproveita para apresentar o cálculo do valor que está pedindo. Os dois fecham o acordo e Mário aproveita para mostrar que quer que seu pagamento seja feito com duas propriedades, a oficina e a pensão do bairro onde mora. E enquanto Adriano jura a Cláudio que vai fazer o que for preciso para reconquistar sua família, Constanza não entende o interesse de Mário nos imóveis. O rapaz explica que mora na pensão, mas não precisa explicar, pois esta é a sua condição para receber o pagamento e salvar os bens da madame, que, aliás, fica possuída de ódio e começa a humilhar o rapaz, dizendo que não vai aceitar a sua exigência. Porém, com toda a calma, Mário diz que tem todas as provas do crime que ela está cometendo ao passar seus bens para terceiros. A mulher continua se negando a aceitar a proposta do advogado, mas ele, que já está sem paciência, deixa claro que, sendo assim,
ela terá que dar 50% de tudo que possui a Gustavo. Neste meio tempo, Félix consegue encontrar Mário na rua e dá uns socos no rapaz, dizendo que aquela é uma mensagem da cadeia e avisa que ele deve deixar Natália em paz. Na pensão, Valentina percebe que Mário está machucado e ele explica que encontrou seu colega de cela na rua. O advogado ainda conta que falou com Constanza e em breve vai trazer boas notícias. Mário resolve contar à garota que o tal companheiro de cela se chama Félix e tem uma cicatriz enorme no rosto. Valentina se assusta e conta que este é o sujeito que está procurando por ela. Minutos mais tarde, Vicente chega em casa com o filho cheio de sacolas e vê João Gabriel saindo com seu terno novo. Porém, o rapaz deixa a bronca no irmão para depois e decide levar para Natália ver tudo o que comprou. Seguindo o conselho de Fernanda, Vicente dá um buquê de flores para a cozinheira e o clima pinta novamente. Benjamin está feliz da vida com o casal, mas a felicidade deles está prestes a acabar, pois Adriano está do lado de fora observando tudo. O sujeito resolve entrar, mas é impedido por Mário, que desfere um soco na cara do empresário, dizendo que ele não precisa mandar terceiros enfrentá-lo, pois está ali, cara a cara, para acertar as contas. Enquanto isso, Natália resolve dar uma bronca em Vicente sobre as compras, pois deveria ter consultado antes de gastar tanto dinheiro em coisas que estragam muito facilmente. O rapaz se arrepende, mas resolve perguntar se ela pelo menos gostou das flores. Ela diz que amou o buquê e as flores são muito bonitas. Na calçada, Mário e Adriano continuam se pegando. O marido de Natália diz que não sabe do que ele está falando, mas o advogado revela que ele não precisa mentir, pois sabe que encomendou sua caveira a Félix. Mário aproveita para dizer que foi preso por um crime que não cometeu, e Adriano diz que talvez ele também não seja culpado pela fraude, e ainda revela que se está ali é porque está arrependido de todos os erros que cometeu. Adriano diz que a única coisa que quer é sua família de volta, mas Mário deixa claro que não vai permitir que ele chegue perto de Natália, avisando que ela o odeia e sabe muito bem o que quer. Adriano resolve dizer que o rapaz não foi homem suficiente para Verônica, e obviamente não será para Natália. Mário perde a cabeça e mete a mão no sujeito, mas acaba levando um soco do bandido. Alguns momentos mais tarde, Cláudio encontra Gustavo no bar e conta que Constanza passou todos os seus bens para um terceiro, avisando que o amigo vai perder muito mais do que imagina, e a pessoa que ajudou a fazer tudo isto deve ser seu pior inimigo. O mecânico cai na gargalhada, e na cozinha Vicente continua com suas trapalhadas, tentando aprender a cozinhar com Natália, mas acaba queimando a mão no cabo quente da frigideira. Horas mais tarde, Mário, que está com a cara toda arrebentada de tanto soco que levou durante o dia, diz a Valentina que se pegou com outro cara com quem tinha contas pendentes e promete que Félix nunca mais vai incomodá-la. A mecânica comenta que os dois têm muito em comum, pois acabaram gostando de pessoas que lhes fizeram mal e ainda continuam apaixonados por outras pessoas que não lhes correspondem. Mário quer saber por quem a garota está apaixonada, e ela diz que é por um rapaz que tem olhos muito bonitos, que estão debaixo daqueles bifes. Do outro lado da pracinha, Benjamin, que já está dormindo, sonha com a mãe e diz que não quer mais ser jogador de futebol, e sim doutor, para curar sua bisavó, ou cozinheiro como Natália. O garoto diz ainda que gostaria de ser comerciante como seu pai, mas diz que sempre quer ser feliz. Em seu quarto, Vicente volta a estudar, não só para incentivar os irmãos, mas também para mostrar a Natália que pode ser uma pessoa melhor. No dia seguinte, Natália chega de pijamas à cozinha, querendo um cafezinho. Teresa e Regina estão super ocupadas, pois é o dia da degustação dos quitutes do restaurante. Decepcionada, a mulher acha que tanto a mãe quanto a filha esqueceram de seu aniversário, mas mesmo assim, resolve se arrumar, prometendo a si mesma que aquele será um dia muito lindo. Mário chega na hora que Natália está saindo e diz que vai tomar café da manhã consigo mesma. Ela pede ao rapaz que ajude sua mãe e Regina com a degustação. O táxi da mulher chega e ela interrompe a discussão. Já no táxi, ela diz ao motorista que não sabe bem aonde vai, mas o rapaz revela que está ali porque alguém quis lhe fazer uma surpresa. Enquanto isso, João Gabriel vai à oficina e conta a Gustavo que Mário está ajudando Constanza e que já é o novo dono da oficina. O rapaz diz que este tal sujeito é Mário e Gustavo simplesmente adora a notícia. Natália chega ao local da surpresa e se depara com um clima romântico. Ela está certa de que vai encontrar Vicente. Porém, quem a está esperando é Adriano, que deseja feliz aniversário à mulher com um sorriso no rosto e chamando a cozinheira de meu amor.